Bom dia! Bom dia para você. Café com palavra mais uma manhã. Iniciando o nosso dia com a graça do Senhor, com a plenitude do Espírito Santo. Agradecendo a Deus por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pela sua presença, pelo poder de estar na sua presença, pela graça de estarmos diante dele, em espírito e em verdade, buscando fazer a vontade do Senhor. Buscamos fazer a vontade de Deus em todos os dias, em todos os tempos, sendo que as lutas vêm para todos, as dificuldades vêm para todos, o dia mau vem para todos, mas prevalecer na sua palavra é o que nos considera, o que nos leva a ficar de pé. É o que nos mantém de pé a cada amanhecer. É o que nos mantém na presença do Senhor e é isso que importa, afinal de contas. Todos nós adoramos um Deus maravilhoso. Nós adoramos aquele que reina e vive. Nós adoramos aquele que é digno de honra, o Senhor dos Exércitos. E nessa manhã eu quero dizer para você, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. É aquele que batalha as nossas batalhas. É aquele quem luta as nossas lutas, que faz os nossos dias acontecerem melhores. Porque se nós pudéssemos ver a guerra no mundo espiritual contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra o nosso ser, nós não permaneceríamos de pé, estaríamos todos quebrados. Mas nesta manhã, o Espírito Santo desenvolve em nós a certeza de que há alguém que batalha as nossas batalhas, há alguém que peleja em nossas guerras, há alguém que faz aquilo que nós não conseguimos fazer. E esse alguém é o nosso general de guerra, com as suas milícias de anjos, trabalhando e lutando ao nosso favor. Durante a noite, durante a madrugada, durante o dia, ele não dorme, ele não perde batalha. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor dos Exércitos não pestaneja, não pisca, não fecha os olhos. Por quê? Para cuidar de nós. Vamos ler hoje no Salmo 58. Eu quero aproveitar o tempo e ler esse salmo completamente, para que você possa meditar no que diz esse salmo nesta manhã. E este salmo fala justamente de guerra, fala justamente de batalhas, fala justamente do bem contra o mal. Vamos ver? E o Salmo 58 vai dizer assim: Fazei justiça verdadeiramente, ó juízes? Acaso julgais com equidade os filhos de Adão? Em vosso coração cometeis iniquidade e a terra sente a violência das vossas mãos. Os ímpios se afastam desde a madre. Os mentirosos se desviam desde o seu nascimento. Trazem consigo veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora que faz de surdo ao tapar os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, nem mesmo a voz do encantador sábio em encantamentos. Quebra-lhe os dentes nas suas bocas, ó Deus. Arrebenta, ó Senhor Jeová, os queixais desses leãozinhos. Dissolva-se como água que escorre constantemente. Quando eles apontarem as suas flechas, sejam como se estivessem sido cortadas. Ao passarem essas flechas, sejam como a lesma que se derrete, como os abortos de mulher que nunca veem o sol. Antes que essas ervas lancem os espinhos, ele os arrebentará na sua ira como um redemoinho, tanto verde como os secos. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirão os homens: verdadeiramente há uma recompensa para os justos, verdadeiramente há um Deus que julga a terra. Vemos aqui nessa manhã esse Salmo 58, que é um salmo que nos faz pensar, é um salmo que nos fala dos aliados do anticristo, é um salmo que nos fala do mal. E aqui, quando a gente começa a ler este salmo, a gente tem a impressão que somente a maldade está prevalecendo, quando fala
que é só iniquidade, que não há justiça, que não há justiça no julgamento, né, do santo, que os ímpios só fazem mentiras, maldades, desviam-se do seu nascimento. Os ímpios trazem consigo venenos semelhantes ao veneno da serpente. Os ímpios tapam seus ouvidos para não ouvir a verdade. Os ímpios são malvados, atiram flechas. Os ímpios lançam espinhos. E os ímpios fazem muitas coisas que machucam aqueles que são do Senhor. Veja, aqui nos faz pensar que todas essas coisas que eu citei, muitas vezes vêm de nós. Somos nós que fazemos, julgamos ao nosso próximo. Muitas vezes nós colocamos o julgamento, nós estamos fazendo justiça com as próprias mãos, a justiça própria, que é a JP, né? A justiça própria, eu aprendi isso num curso que eu fiz. Você é crente JP, que tem a justiça própria. Eu mesmo faço a justiça, eu mesmo decido, eu mesmo regro as minhas situações. Eu não espero Deus agir, eu mesmo faço. Então aqui nós vemos as mentiras fazem parte dos ímpios desde o nascimento. Então quando nós mentimos, quando nós não proferimos a verdade, por menor que seja, nós estamos nos tornando ímpio. Veja, nessa manhã, quando nós lançamos o nosso veneno, quando nós nos fazemos de surdo para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, nós estamos nos transformando em ímpios. Veja que aqui existe uma distinção entre ímpio e santo, entre ímpio e aquele que é de Deus, o Filho de Deus, né? Os filhos de Deus. E aqui depois nós vamos ver, com todas essas situações que estão dando algumas das duas coisas, três, que decretam quem é ímpio e quem não é ímpio. O que os ímpios fazem? Lançam flechas, lançam palavras rápidas que atingem o coração, dos filhos de Deus. Mas, diz a palavra do Senhor, que através do pedido do salmista, aqui o salmista ele faz uma oração a Deus. O salmista ele vem pedir algo da parte do Senhor. O salmista ele pede algo a partir do 58:5, que diz assim, 58:6, quebra-lhe os dentes nas suas bocas, ó Deus. Arrebenta, ó Senhor Jeová, os queixais desses leões. Dissolva-se como água que escorre constantemente. Quando eles apontarem as suas flechas, Senhor, que elas sejam como se estivessem cortadas, batem e não entram, não tem como entrar a flecha. Quando não tem ponta, se ela for cortada, ela não entra. Ela bate e volta, ela bate e cai. E esse é um pedido do salmista nessa manhã. Ao passarem essas flechas, sejam como lesmas, não haja rapidez nela, que elas sejam vagarosas, mesmo que ela tenha sido lançada com toda a força. Imagine você uma flecha lançada com toda a força, com toda raiva, com todo o poder pelo flecheiro. Ela sai muito rápida. Ela sai a muitos quilômetros por hora. Porém, aqui o salmista pede para ela passar como se fossem lesmas, para passar na lentidão de uma lesma, para nunca entrar no corpo daquele a quem ela foi enviada. E que antes que elas entrem, estas ervas que também são lançadas com seus espinhos, entrem, que elas sejam arrebatadas na sua própria ira do seu redemoinho. Veja quão profundo é. Todas essas coisas enviadas contra os filhos de Deus, voltem para eles mesmos. Voltem mesmo para o ímpio através de um redemoinho. Porque o redemoinho ele pega e vai levando tudo. Só que nessa levada pode trazer de volta. E é aqui que o salmista pede que todas as ervas espinhosas,
que todas as flechas lançadas, que tudo que é mal lançado contra a vida do salmista, contra a vida de um filho de Deus, seja destruído, despedaçado, que seja transformado como água, que seja destruído. Por quê? Porque o justo se alegrará quando vir a vingança. Qual é essa vingança que nós falamos nessa manhã? Essa vingança é a vingança da parte de Deus. Porque a palavra do Senhor nos afirma que haverá o dia em que nós seremos julgados. As atrocidades cometidas contra as nossas vidas, tudo aquilo que nós passamos dia após dia, os nossos sofrimentos, estão marcados no livro de Deus, estão registrados para que um dia haja o dia da vingança. Mas o que acontece é que nós não temos essa paciência de esperar esse dia da vingança. Nós não sabemos esperar o dia da vingança. Nós não sabemos esperar o dia da justiça divina. Porque Deus, ele também é justiça. Deus, ele é amor, ele é maravilha, ele é príncipe da paz. Porém, existe o dia da justiça de Deus. E quando nós aguardamos a justiça de Deus, diz que o justo se alegrará quando vir a vingança. Por quê? Porque ele não vai mais sofrer essas atrocidades. Ele não vai mais sofrer essas coisas. Não que ele deva se alegrar pelo estar vendo o que está acontecendo com o seu inimigo, mas ele deve se alegrar porque ele não será mais acometido dessas atrocidades, dessas coisas que machucam. E o 58 vai fechar, 58:11 vai fechar assim. Então dirão os homens: verdadeiramente há uma recompensa para o justo. Verdadeiramente há um Deus que julga na terra. Quantos de nós já puderam ver diante dos seus olhos a justiça divina? Quantos de nós já puderam ver diante dos seus olhos a justiça de Deus? Quantos de nós já puderam se gloriar em Deus porque Deus fez justiça na nossa causa? E muitas vezes essa justiça ela não é necessariamente esperada para o dia do julgamento final das nossas almas. E sim aqui na terra, diz aqui na terra, verdadeiramente é um Deus que julga na terra. Então essa justiça ela vem em tempos terrenos, essa justiça ela vem no nosso tempo. Então nessa manhã eu gostaria de meditar com você nisso, sobre a justiça divina. Eu não sei o que você está passando, quais são as atrocidades, as dificuldades, as calúnias, difamações, mentiras, quantas flechas estão sendo lançadas contra a sua vida nesse dia, nesses últimos dias, quantas foram as perseguições que você sofreu. Mas eu quero dizer para você que verdadeiramente há um Deus que julga na terra. Confia na justiça do Senhor. Confia na justiça que Deus tem para contigo. Eu sempre gosto de falar assim, quando você fala, Deus se cala. Quando você reage à injustiça, Deus não precisa reagir, porque você já fez a justiça JP, a justiça com as suas próprias mãos. Mas quando você se cala, você não responde e você coloca mediante o trono do Senhor, a justiça ela virá perfeita. Porque a nossa justiça ela não é correta. A nossa justiça ela não tem equidade. A nossa justiça ela puxa para lados a quais nós queremos. E a justiça de Deus não, ela é correta. Porque Deus vê coisas que nós não vemos. Deus escuta coisas que nós não escutamos. Deus observa situações que nós não sabemos. Então, por isso que a justiça de Deus, ela é equidade. A justiça de Deus, ela é completa e pura. Então, nessa manhã, esta palavra eu gostaria de deixar para o seu coração no dia de hoje. Aguarde na justiça de Deus, porque verdadeiramente há um Deus que julga na terra. Café com palavra. Deus abençoe o seu dia.